Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como você está com a nossa leitura e interpretação da Bíblia? Vamos ser bem sucinto. No episódio de hoje, nós iremos ler o livro de Juízes, do capítulo 11 ao capítulo 15. Mas antes, vamos fazer algumas reflexões do capítulo anterior. Lembrando que o capítulo está disponível no nosso canal no YouTube, que foi o livro de Juízes, do capítulo 6 ao capítulo 10. O que nós podemos ver no capítulo anterior? Nós vimos a história de Gideão, que foi uma pessoa que Deus levantou para salvar Israel, né? Tirar as tribos de Israel da servidão. Lembrando que o Gideão ele era o menor, ele era assim o menos afortunado, e Deus pediu para ele erguer um exército, mas foi tirando pessoas e deixou uma quantidade mínima de pessoas. O que nós podemos ver disso? Que Deus manifesta a glória dele com o mínimo, com aquilo que é improvável. Por quê? Para que nenhum homem se glorifique de dizer que foi com as forças das minhas próprias mãos. Então isso é bem ressaltado e bem claro na Bíblia. E um outro ponto interessante também foi depois que Gideão ele livrou Israel, ele derrotou os reis e aconteceu toda uma história porque ele voltou, ele obedeceu às ordens de Deus e ele estava sendo justo aos olhos de Deus. Então Deus estava se agradando disso e estava auxiliando ele a livrar Israel da casa da servidão. O que nós podemos ver depois também? A parte de Abimeleque, que é um dos filhos de Gideão, se eu não me engano, filho de uma concubina de Gideão que morava em outro lugar lá. Gideão teve 70 filhos, só que Gideão morreu e Abimeleque, sei lá, que deu na cabeça dele. A gente pode ver na história, ele quis dominar, ele foi, matou os irmãos dele, fez o auê todo lá e reinou por algum tempo. Beleza. Só que no meio de uma dessas guerras que ele estava procurando, uma mulher matou ele com uma pedrada. Olha só que doideira. E no final da Bíblia fala, né? E ele morreu assim como ele fez com os irmãos deles, né? Ele foi pago na mesma moeda, vamos dizer assim. O que nós podemos ver disso? Que o que ele fez, ele pagou. O que se faz é que se paga. Então, se você fez alguma coisa ruim para alguém, algo que não foi legal, algo que prejudicou alguém, saiba que você está em tempo de pedir perdão, independente se isso vai corrigir ou não. Porque isso vai ser melhor para você e para sua vida. Agora, uma outra coisa também com que se remete muito ao que se faz é que se paga. Toda crítica destrutiva ou crítica da boca para fora que não vai ajudar em nada, a tendência é que quem fica criticando muito, uma hora vai parar com a língua. Então, pense na sua vida uma coisa assim, sempre que você... Algumas pessoas que você conhece criticavam muito alguma coisa e passaram a fazer isso, ou seja, pagar com a língua. Então, não critique, tenha preferências. Se você não gosta de algo que o outro faz, chega na pessoa e fala, não fica focando com a outra. Porque lembra, a que se faz, a que se paga e você paga com a língua. É até engraçado falar disso. Lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo, para mais pessoas também poderem nos ensinar sobre a Bíblia. E vamos continuar a nossa leitura de hoje. Respira. Livro de Juízes, capítulo 11. Jeftá livra os israelitas. Era então Jeftá, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jeftá. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jeftá, e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher.
Então Jefta fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tob, e homens levianos se ajuntaram com Jefta e saíram com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, o filho de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois que, como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefta na torre de Tob, e disseram a Jefta: Vence-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefta disse aos anciões de Gileade: Porventura não me aborreceste a mim, e não me repeliste na casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim, quando estás em aperto? E disseram os anciões de Gileade de Jefta: Por isso tornamos a ti, para que venha conosco, e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Ou seja, o cara foi expulso e aí, quando precisaram dele, foram lá atrás, né? Isso acontece. Não é raro e acontece. Muitas coisas, né? Então Jefta disse aos anciões de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciões de Gileade a Jefta: O Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. E assim Jefta foi aos anciões de Gileade e o povo por cabeça, e príncipe sobre si. Jefta falou a todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa, e enviou Jefta mensagens ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse os reis dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefta: Porquanto saindo de Israel do Egito, tomou a minha terra desde Armon até Jaboto e ainda até o Jordão. Tornaram, pois, agora em paz. Porém Jefta prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Assim de Jefta, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porém subiu Israel do Egito e andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te-me, deixes passar pela tua terra. Porém os reis dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou também ao rei dos Moabitas, a qual também não quis, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio ao nascente do sol da terra dos Moabitas, e alojaram-se da além de Arnon, porém não entraram nos limites dos Moabitas, porque Arnon é o limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei dos Esbom, e disse-lhes: Israel, deixa-nos, peço, passar pela tua terra, até o meu lugar. Porém Sion não se fiou de Israel para este passar do seu limite. Então Sion ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Jaza, e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Sião com todo o povo na mão de Israel, e os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus, que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo, de Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu aquele que mostra teu Deus, desapostas de diante de ti. Assim possuiremos nós todos quanto o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra eles? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas, e em Aroer, e nas suas vilas, em todas as cidades que estão longe de Arnon, porque a não recuperas naquele tempo. Tampouco pequei contra ti, porém te usas mal comigo em pelejar contra mim? Ó Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jefta, que lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefta e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefta votou em voto ao Senhor, e disse: Se totalmente der os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor.
e o oferecerei em holocausto. Assim Jefta passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu em sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefta a Mispa, a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só a única. Não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou seus vestidos e disse: Ó filha minha, muito me abates, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor? Faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais o seu pai: Faça-se-me isto, deixe-me por 2 meses que vá, e desças pelos montes, e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela ao seu pai, a qual cumpriu nela o seu voto que tinha votado, e ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar as filhas de Jefta, o gileadita, por 4 dias no ano. Capítulo 12. Jeftas e os gileaditas pelejam contra os efraimitas. Então se convocaram os homens de Efraim, e passaram para o norte, e desceram a Jefta, porque se passaram a combater contra os filhos de Amon. E não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo tua casa contigo. E Jefta lhe disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livraste da sua mão. E vendo eu que me não livrareis, pus a minha alma na minha mão. E passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos, porque pois subiste vós contra mim, para combater contra mim. E ajuntou Jefta a todos os homens de Gileade, e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estavam gileaditas entre os Efraíns e Manassés. Disseram: Fugitivos sois de Efraim. Porém tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: Passarei, então o homem de Gileade, que lhe diziam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não, então lhe diziam: Dize, pois, Shibolete, porém ele dizia Sibolete, porque eu não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefta julgou a Israel 6 anos, e Jefta o gileadita faleceu, e foi sepultado na cidade de Gileade. Ibza, Elon, Abdon, juízes dos israelitas. E depois dele julgou Israel, Ibzan de Belém, e tinha este 30 filhos, e pôs fora 30 filhas, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, e julgou Israel 7 anos. Então faleceu Ibza, e foi sepultado em Belém. Depois dele julgou Israel, Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abdon, filho de Hilel, o Piratonita, e tinha este 40 filhos e 30 filhos de filhos. E tinha este 40 filhos e 30 filhos de filhos, que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou Israel 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte do Amalequita. Capítulo 13. Servidão dos israelitas sob os filisteus e o nascimento de Sansão. Começar a história de Sansão. Vamos lá. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoa,
A sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora é estéril, e nunca se tem concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebeis vinho, nem bebida forte, e não coma coisas imundas, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia de sua morte. Então Manoa orou instantaneamente ao Senhor e disse: Ó Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus o enviou, e Deus ouviu a voz de Manoa, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo. Porém não estava com ela o seu marido, Manoa. Apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou ao seu marido, e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoa levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem, e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoa: Cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoa: De tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela, de tudo quanto prossegue da vide de vinho não comerá, nem vinho nem bebê, nem bebida, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoa disse o anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoa: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocaustos, ofereceres ao Senhor, porque não sabia Manoa que foste o anjo do Senhor. E disse Manoa ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoa tomou um cabrito e uma oferta de manjares e ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E obrou o anjo maravilhosamente, vendo Manoa e a sua mulher. E sucedeu que, subindo a chamada do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, e que, vendo Manoa e sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoa, nem a sua mulher. Então conheceu Manoa que era um anjo do Senhor, e disse Manoa a sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zora e Estaol. Capítulo 14. O casamento de Sansão. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mulher, e disse: Vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus agora, pois tomai-ma por mulher. Porém o seu pai e sua mãe disseram: Não há porventura mulher entre os filhos dos teus irmãos, nem entre todo o seu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas o seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e chegaram às vinhas de Timnate. Eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro.
Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu do alto a baixo, com quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para o tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando, e comendo ele, e foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele. E comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Descendo, pois, o seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os mancebos. E sucedeu que, como viessem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. O enigma de Sansão. E disse-lhes: Pois Sansão, eu vos darei um enigma, a adivinhar, e se nos 7 dias das bodas mo declaraste e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestidos. E se me não puderes declarar, vós me darás a mim 30 lençóis e as 30 mudas de vestidos. E eles disseram: Dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que ouçamos. Então lhe disse: Do comedor saiu comida, da doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: Persuade o teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e à casa de teu pai. Chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso? Não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste os filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda me não declarás a mim. E ele lhe disse: Eis que nem a meu pai nem a minha mãe eu declarei, e tu declararei a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. E sucedeu, pois, que ao 7º dia ele declarou, porquanto o importunava. Então ele declarou o enigma aos filhos do seu povo, e disseram-lhe os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: Que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E eles lhe disse: Se vós não lavrasseis com as minhas novilhas, nunca tereis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos Esquelonitas e matou a deles 30 homens, e tomou seus vestidos, e deu as mudas de vestidos aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Capítulo 15. Sansão põe fogo às searas dos filisteus. E aconteceu, depois de alguns dias, que na saga de trigo de Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: Entrarei na câmara da minha mulher. Porém o pai dela não a deixou entrar, porque disse seu pai: Por certo dizia eu que de todo o aborrecias, de sorte que o dei ao teu companheiro. Porém não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela, tomou-a pois em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: Inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhe fizeram algum mal. E foi Sansão e tomou 300 raposas, e tomando tições, as virou cauda a cauda, e lhe pôs um tição no meio de cada 2 caudas. E chegou o fogo nos tições, e largou-se às searas dos filisteus. E assim abrasou os molhos e a cega de trigo, e as vinhas com as olivais. Então disseram os filisteus: Quem fez isto? E disseram: Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a sua mulher e lhe deu o seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Então lhe disse Sansão: Assim o haveis de fazer? Pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu com grande ferimento, perna juntamente com a coxa. E desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiam e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por lei. Os homens de Judá amarram Sansão. E disseram os homens de Judá: Por que subiste contra nós?
E eles disseram: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhes disse: Assim como eles me fizeram a mim, eu lhe fiz a eles. E disseram-lhe: Descemos para te amarrar, para te entregar na mão dos filisteus. Então Sansão lhes disse: Jurai-me que vós mesmos me não acometereis. E eles lhe falaram disso. Eles lhe falaram dizendo: Não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraremos com duas cordas novas, e fizemos subir da rocha. Sansão fere 1.000 homens com a queixada de um jumento. E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão com uma queixada de jumento um montão, 2 montões com uma queixada de jumento, feria 1.000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão, e chamou aquele lugar Ramalei. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo, tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Lé, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu, pelo que se chamou seu nome, a fonte do que clama, a qual esta lei até o dia de hoje, e julgou a Israel, nos dias dos filisteus, 20 anos. Chegamos ao final do capítulo de hoje. Agradeço a sua audiência e até uma próxima.